E o tema de hoje são sobre as advertências em Isaías, o capítulo 5 de Isaías. E nós vamos ter como referência o versículo de 8 a 10. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Glória a Deus. Eis aí o nosso texto, onde começam as advertências para o povo, que vive muitas vezes os grandes milagres do Senhor e depois começam a esquecer. E aí permitem ser contaminados e começa a entrar a perversão em muitas e muitas áreas em suas vidas e vão trazendo o engano. E aí muitas vezes as pessoas acham, eu estou aqui servindo ao Senhor, eu conheço este Senhor, eu amo este Senhor, mas na verdade começam depois a glorificar aquele que não fez parte da bênção, aquele que não entregou a bênção. Como que está a sua vida? Você tem visto realmente quem tem feito as bênçãos na sua vida, te garantido a vitória, tem derramado sobre você grandes coisas? E hoje nós vamos falar do que aconteceu ali, no capítulo 5 de Isaías. Houve advertências porque o povo já estava glorificando a quem não foi o causador da bênção. É verdade. Não é verdade, pastor? É verdade. E ali nós vemos o texto, se você puder aí pesquisar, ler todo o capítulo 5, não é, de Isaías, fala dessas advertências, não é? Na verdade, o capítulo traz ali 6 advertências bem sérias. Não sei se vai dar tempo suficiente, nós trabalhamos todas, mas retrata exatamente hoje a nossa realidade. A nossa, que eu digo, nós como seres vivendo hoje, essa realidade da igreja, né, igreja contemporânea, exatamente o que estava acontecendo ali com Israel e Judá, não é? Ou seja, se tornaram suficientes, autossuficientes, não é? E aí começaram a adorar outros deuses e não o Deus verdadeiro. E aí vem já desde o início a primeira advertência, não é? Que eu quero que você, assim, preste atenção, acompanhe conosco, se você puder aí ter o seu papel, anotar, não é? Abrir a sua Bíblia, ler o capítulo rapidamente, fazer suas anotações e talvez depois você meditar com mais tempo, porque o nosso programa aí tem uma limitação de tempo, né? Mas nós queremos assim trazer esse recado, né? E eu sei que vai alcançar o seu coração no nome de Jesus, né, pastora? É verdade. E aqui começa a falar de uma das advertências que é a respeito do avarento. E coloca aqui ambição, né? Há 2 formas de ambição. Aquela ambição que te incentiva a galgar novos degraus na sua vida, né? Você terminou ali o ensino médio, vem aquela ambição, vou fazer a faculdade, vou completar, vou me formar. Mas existe uma ambição egoísta e essa realmente é pecado diante do Senhor. E aqui nesse texto fala a respeito de alguns homens ricos, né, que tinham condições boas, e eles começaram a comprar as terras dos menos favorecidos, dos mais pobres. Mas eles compravam oferecendo ali uma quantia que nem era realmente o valor. E por causa de sua ambição, eles adquiriam muitas terras, mas a forma e o que estava acontecendo naquele meio não era algo que agradava os olhos do Senhor. Não agradou de forma alguma. Como é que você tem crescido? Você tem crescido pela sua competência, pelo fortalecimento que Deus te dá, a sabedoria, ou você tem se fortalecido às custas de que o outro está passando problemas muito sérios e há uma necessidade muito grave, e aí vai e se aproveita daquela necessidade. Porque nós temos que observar isso, como que está sendo a nossa ambição. Verdade. E se a sua ambição não está sendo uma ambição que causa o bem para você e os que estão à sua volta, eu quero te dizer que tem algo errado, não é assim, pastor? É verdade, isso é muito sério. E aí o profeta, ou seja, ele fala, ai desses que estão praticando esse tipo de coisa. E ali no texto ele já trouxe uma palavra de condenação. Exatamente. Não é? E essa palavra nós temos que estar atento, né? Principalmente no aspecto da esterilidade, né? Ou seja, que automaticamente as suas casas, suas terras seriam
estéreis, não é? Trazendo uma consequência muito grave, não é? Então, ele já fala sobre isso. Ai dos avarentos, ai dos que usam o seu poder, ou seja, a condição, para oprimir aquele menos assistido, não é? Que é o mais fraco financeiramente ou em outras áreas, né, pastor? E a gente vê isso muito no dia a dia. Inclusive, Verdade. agora nós estamos numa época que até a compra e venda de imóveis começa a entrar na questão deste texto. Porque quem está tendo uma condição melhor está comprando os imóveis a preço baixíssimo, baixíssimo. Por quê? Aquela pessoa, às vezes, vai vender a sua casa única para quitar dívidas e depois ela quita as dívidas e não tem onde morar. E começa o problema com os aluguéis, né? Exatamente. E é uma situação dolorosa, que inclusive está afligindo todo o país. Mas muitas das vezes vai acontecer como ali no texto. O Senhor falou, não vai ter mais produtividade, como o pastor falou. E entra na nossa nação o quê? A tristeza do Senhor e vem em seguida a forma que Ele quer ensinar, que nós temos que realmente ser transformados. Não basta apenas irmos à igreja, carregar a Bíblia, decorar versículos, mas a vida tem que estar íntegra diante do Senhor. Exato. E eu, como um comerciante ou alguém socialmente muito bem economicamente, quando for fazer negócios, eu não devo de deixar de ver a situação do outro, até que ponto está. Exato. Porque eu quero crescer e o Senhor vai me abençoar, mas eu não serei abençoado com a destruição do outro, que é menos favorecido. Não é, pastor? Trabalhar de uma forma opressiva. Exatamente. Né? Ou seja, fazer negócios opressores. O texto diz que as casas seriam vazias, tornariam vazias e desoladas, e a terra infrutífera, improdutiva, né? Essa é a palavra, não é? Então, justamente forte que é trazido para todos nós, amém? Pastor, nós já temos aqui algumas participações. Que bênção. DDD 89 diz assim: bom dia, pastores, eu peço oração pela minha família de sangue e em Cristo também, né? Da Igreja Batista Eliseu Martins, lá no Piauí. E, queridos, grande abraço para vocês aí, né? A Arsênia Teles que envia esse pedido, nós vamos orar aqui no final do programa, viu, Arsênia? Obrigado aí pela sua participação, nos acompanhando e nos assistindo aí no Piauí. Ore pela minha mãe Cleusa, DDD 27, ela está sentindo-se muito, acho que deve ser dor nas costas, eu creio, né? Ok, Cleusa, nós vamos orar sim. E também aqui no final do programa nós vamos apresentar cada uma dessas petições ao Senhor, crendo no seu poder e na sua graça, que Ele é infinitamente, assim, muito mais, Ele é soberano e está acima de todas as coisas. E isso muito nos traspassa nosso coração, quando nós podemos entregar e confiar a nossa petição àquele que tem poder sobre todas as coisas, amém? Amém. E faz sempre infinitamente mais, glória a Deus por isso. DDD 69, temos uma outra participação lá de Rondônia, glória a Deus, nossos queridos irmãos aí de Rondônia, graça e paz, meu nome é Ildenísia, sou da cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, glória a Deus, que bênção, louvo a Deus pelo ministério da Igreja da Lagoinha, quero pedir oração pela minha mãe Iraci, que está enferma, amém, glória a Deus, não é? Nós vamos orar aqui, apresentando também mais essa petição, e vamos ler aqui, pastora, mais uma participação e já vamos aí seguindo o nosso tema, que é um tema extremamente assim, importante, de alerta para todos nós, não é? Para que nós possamos permanecer assim, sabe, limpos, santos, diante desse que tem poder sobre todas as coisas, amém? Prezados pastores, quero agradecer as orações que pedi para o meu filho que estava desempregado. Vocês oraram. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.